Bom dia, meus irmãos. Mais uma escola bíblica dominical, ainda fechados por conta da pandemia do coronavírus. As igrejas não podem realizar cultos e escolas e trabalhos presenciais, e nós estamos aqui com o nosso culto pela internet, pelo YouTube. E eu quero louvar a Deus por sua vida e já quero pedir que você já ligue aí para outras pessoas, para que elas possam então entrar nessa comunhão e estudarmos juntos a lição de número 16 da revista Fundamentos Bíblicos da Família. Só temos mais uma lição no próximo domingo e eu quero dizer para você que a igreja tem algumas revistas ainda para disponibilizar. Então, se você quer essa revista, você pode procurar aqui na secretaria ou então comigo, e nós vamos ter o prazer de repassar essa revista maravilhosa para que você possa ainda com a sua família estudar cada uma dessas 17 lições. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29. A nossa lição dessa manhã fala a respeito do equilíbrio financeiro da família, com o texto básico em 1 Crônicas, capítulo 29, começando aí a leitura no verso de número 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu Senhor é o reino, tu te exaltastes por sobre-chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e te louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrino como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas o coração e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui e te faz ofertas voluntárias, Senhor Deus, de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhes o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. Que o Senhor nos abençoe até a leitura do verso 19. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos mais uma vez nessa manhã diante da Tua presença,
buscando, ó Deus, orientação para que a palavra que lemos e a lição que vamos estudar traga crescimento e edificação para a nossa vida. Fala ao meu coração para que eu possa passar aos meus irmãos com clareza os ensinos que o Senhor tem para nós nesse dia. Eu oro assim ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, nós temos 2 cânticos e a nossa irmã vai nos dirigir nele agora. Bom dia, meus irmãos, vamos louvar o Senhor nessa manhã, cantando sobre o amor dele que não falha. Nós podemos perceber isso todos os dias da nossa vida. Te convido a louvar comigo, teu amor não falha. Separar, mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Amor não falha, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem
que me amas, teu amor não falha, teu amor não falha, teu amor não falha. Vamos continuar louvando ao Senhor, né, com mais uma canção. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois pra ser maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois pra ser maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Muito bem. Que bom a gente poder louvar ao nosso Deus. O versículo-chave da lição Equilíbrio Financeiro na Família está lá em Provérbios, capítulo 30, verso 9. E aqui, na versão da nova linguagem de hoje,
a gente tem o texto assim escrito: porque se eu tiver mais do que necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Meus irmãos, esse texto tem sido uma verdade na vida de muitas pessoas por esse mundo afora. E com certeza você conhece os dois. Você conhece alguém que tem muito dinheiro e que já disse a você, quando você de Jesus foi falar para ele, que não precisava de Deus. Para que eu quero Deus se eu tenho tudo? E com certeza você também, já evangelizando pelas ruas, encontrou alguém necessitado e que tem medo de se voltar para Deus por conta da vida que teve. Então, um tem de mais e não quer, outro tem de menos e também não quer. E isso tem sido uma coisa que traz muita frustração para nós cristãos, sobre modo aqueles irmãos que nas suas igrejas têm aquele famoso sopão, aquela saída que a igreja faz com a juventude, com alguns irmãos da igreja, pelas praças, pelos pontos de maior circulação, aonde essas pessoas que são moradores de rua, eles se encontram, e para nossa tristeza, muitos conheceram já o Evangelho e estão afastados dele. Quantos? Quantos já ouvi isso? Quantos já ouvi pedindo: pastor, canta o hino tal. Quando começa a cantar o hino, ele também canta. Ele conhece e de repente ele fala que o seu pai é crente, sua mãe é crente, mas que ele está naquela vida. Então é difícil, não é? Vergonha, e também quando a pessoa despreza o Senhor por conta da riqueza que tem. Ao estudar essa lição, nós vamos ter essa perspectiva equilibrada sobre o dinheiro e o uso identificado desse dinheiro, e os riscos e os prejuízos que o amor ao dinheiro pode trazer, esse descontrole financeiro, e a gente também pode entender isso e vai reconhecer que o Senhor é a fonte de toda a nossa riqueza. E você que é aluno, você será capaz de saber, considerar que tudo pertence a Deus e que somos apenas administradores do que Deus coloca em nossas mãos. Vamos sentir, demonstrar que o equilíbrio financeiro da família é fruto de uma vida segundo os preceitos de Deus. Como isso é interessante. E o nosso agir é realizar planejamento financeiro familiar, baseado em decisões seguras e princípios bíblicos. Como isso é importante. Então, meus irmãos, ao longo da história da humanidade, a irresponsabilidade com relação ao uso do dinheiro, aliada à ganância, à cobiça, à imprudência, à insensatez, tem sido a causa do caos financeiro de muitas famílias, não é? Então, se você está começando a construção da sua família, preste atenção nisso. O pilar da família, esse tripé da família, tem a vida financeira como um deles. A transparência é o outro, e a vida sexual do casal é o outro pilar. Se você não tiver a vida conjugal também vai ter desequilíbrio e não vai ser saudável. Então, a relação que você tem com o uso do dinheiro vai dar a você equilíbrio e vai sustentar você naquilo que é necessário.
Esse sustento, ele vem como provisão, como aquilo que a gente recebe e que sabe o quanto podemos gastar com A, B, C, dentro desse planejamento. Sustentar e prover todas as coisas é também saudável dentro desse equilíbrio, não é? E a família, ela é importante nisso, por quê? Porque cada um tem as suas demandas, e quando a gente fala nisso, a gente tem que entender quais são as demandas principais, né? O que é importante, o que eu posso negociar e o que é de cada um mesmo, não é? Então, essas coisas que não vêm para trazer esse equilíbrio na vida financeira, a gente tem que buscar diante do Senhor e com auxílio da palavra o que é melhor, não é? Nosso primeiro ponto da lição fala: a quem pertence o meu dinheiro? O dinheiro que está aí no seu bolso, o dinheiro que está lá no banco, de quem é? Com certeza você já está dizendo aí, é meu, não é? Talvez nenhuma outra passagem bíblica seja mais contundente do que a resposta que a gente tem nesse texto de Crônicas, no capítulo 29, do verso 10 até o verso 14. E quando você chega no verso 11, que diz: o poder e a grandeza, a honra, a vitória e a majestade é de Deus, e é para Deus. Davi, nesse momento de plena inspiração divina, ele responde com propriedade essa pergunta ao afirmar que tudo pertence a Deus. Então, o emprego que você tem hoje, o conhecimento que você tem hoje, tudo que você tem hoje é de Deus, porque foi Ele quem colocou para você viver, né? E Deus, meus irmãos, então, Ele é a fonte de toda a riqueza. Riqueza, glória, vem de Ti. Tu dominas sobre tudo, o verso 12 diz isso. Tua mão, a força, poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Então, ignorar essa verdade é loucura. Tudo vem de Deus, e é para nós um verdadeiro desafio, não é? Essa soberania de Deus e saber que isso tudo vem dele. Esse primeiro ponto ainda se subdivide, e ele fala que essa verdade, ela precisa ser reconhecida. Eu preciso reconhecer isso daí. Primeiro passo para a bem-aventurança na área das finanças é reconhecer que o nosso dinheiro, assim como tudo que nós temos, pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor, porque teu é tudo o que há no céu e na terra. Então, é importante, meus irmãos, quando a gente reconhece isso. Olhe para as coisas que você tem, que está aí ao seu redor, na sua casa. Isso tudo é do Senhor. E o Senhor está dando a você o privilégio de você administrar cada um desses bens que você tem e que por Ele foi dado. Posições extremadas, elas são perigosas, né? Como o texto que a gente leu de Provérbios. Eu não quero ser demasiadamente rico para dizer que não preciso do Senhor, nem demasiadamente pobre para dizer que é Deus Senhor. Não é? Ter vergonha do Senhor. Riqueza e pobreza não se configuram fontes das crises sociais e familiares, mas as atitudes que tomamos em relação ao ter e não ter aflige muitos cristãos. E entra aqui a questão da inveja, e a gente precisa trabalhar muito bem isso, muito bem.
Deus colocou você onde você está para você ser uma bênção ali. E, como eu tenho dito em muitas ocasiões, Deus quer usar você. Eu sempre faço essa coreografia, como esse canal de bênção para atingir as pessoas, tanto com riqueza, com escassez, com a pobreza. E nós precisamos reconhecer essa verdade, e ela é uma verdade que é um sinal de maturidade espiritual. Na velhice de Davi, aqui já uns 70 anos, que ele dá a convicção de que Deus é a fonte de toda a riqueza. A sua intimidade, a sua experiência, a audiência com Deus, a sua comunhão com Deus dava a ele essa certeza. Para Davi, todo o seu bem-estar vinha de Deus. Então, quando o Senhor, através das epístolas, manda em tudo darmos graça, está aqui, inclui isso aqui, esse sinal de maturidade espiritual, reconhecer que Deus é proprietário de tudo que tem no céu e na terra. Os valores também, para Deus, são diferentes dos nossos valores. Quando aquela senhorinha foi entregar a sua oferta, ela colocou 2 moedinhas no gasofilaço e Jesus chamou a atenção de quem estava ali com ele, dizendo: olha, ela deu mais do que todo mundo aqui. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Essas verdades são demonstradas nas Escrituras. O autor de Provérbios descreve que Deus, na sua sabedoria, como doador de tudo quanto temos. Veja lá Provérbios capítulo 8, verso 18 a 21, nessa Bíblia da linguagem de hoje, diz assim: tenho riquezas e honra, prosperidade e justiça, ando no caminho da honestidade, sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo suas casas de tesouros, porque essas coisas não vão tirar esse homem do caminho do Senhor. Quando Israel volta do cativeiro, Deus desafiou o povo a trabalhar na reconstrução do templo, e os recursos para a obra vinham dele. Ageu, capítulo 2, verso 8, diz isso: minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Não é? Quando nós olhamos também para a reforma dessa nossa igreja, uns 10 anos atrás, a gente entende isso. Não tínhamos o suficiente para que chegássemos como chegamos ao final daquela reforma, com aquele templo tão bonito, tão lindo e tão aconchegante, com todas as nossas contas e dívidas em dias. Por quê? Porque toda a igreja se arregimentou para que isso fosse verdade. Também a Salomão o Senhor declarou: te darei riqueza, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá um igual. Então, aquele que se acha muito rico aqui, eu quero dizer para você que você é mais pobre do que Salomão, com toda essa sua riqueza. Quando você recebe algum dinheiro, seja salário ou doação, qual é o seu sentimento? Você pensa naquela quantia como pertencente a Deus? Senhor, o que é para eu fazer com isso aqui? Eu sei que isso não é meu, é do Senhor. A gente, quando vive a vida missionária, a gente sabe muito bem como isso funciona. Sabe muito bem. E às vezes a gente se enriquece porque somos fiéis ao Senhor. E o que essa perspectiva muda na maneira de você encarar dinheiro. Como você ganha dinheiro? É o nosso segundo ponto na lição desta manhã. Talvez ninguém tenha dedicado tantos escritos
a esse tema como Salomão fez. São muitas as referências que enaltecem aquele que prospera diante da dignidade do seu trabalho, realizado com honestidade, esforço, diligência, contra a posição do preguiçoso, que cruza os braços, dorme, e enquanto dorme cai sobre ele a desgraça como ladrão armado. Isso aí, Provérbios capítulo 6, versos 6 a 11, e Provérbios capítulo 12, verso 27. E a gente vê muito isso acontecer, meus irmãos. Quantas empresas grandes, empresas até dirigidas e tendo cristão como proprietários. O pai carrega muito bem, mas o filho não consegue manter o que o pai fez e de repente, quando a gente vê, perdeu tudo. Na história dos patriarcas encontramos o exemplo de Jacó, no período em que trabalhou na casa do seu tio Labão. Ali, ele exemplo de integridade. Eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca trouxe os animais que as feras mataram. Mas eu mesmo pagava o prejuízo. Interessante isso. Gênesis 31, verso 38 e 39. Jacó mostrou também firmeza de propósito. Gênesis 31, verso 41. Trabalhei 14 anos para conseguir suas 2 filhas e 6 anos para conseguir seus animais. E em tudo Jacó prosperou, porque soube depender de Deus. Gênesis 31, ainda no verso 42. Se o Deus dos meus antepassados tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Meu irmão, que o sustento vem sempre de um trabalho digno. E esse trabalho digno, ele prospera. E você tem exemplos perto de você, você tem exemplos de amigos que começaram pequeno e hoje estão grandes por causa do trabalho digno, porque souberam conduzir as finanças dentro de um propósito e dentro de uma maneira como Deus estabelecia. As palavras de ordem para aqueles que querem alcançar a aprovação divina na busca da prosperidade são: primeiro, dedicação. Se dedique. Esforço, equilíbrio, para não cair na tentação do exagero. E colocar o trabalho acima de todos os demais valores da família, da igreja e da sociedade. Foi o caso de José, um mordomo exemplar, digno de confiança do seu senhor, servo por excelência na casa de Potifar. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Gênesis 39, verso 2. Segundo lugar aqui, a motivação correta. O que Deus espera de cada um de nós é que façamos a nossa parte, o melhor possível, com gratidão, com satisfação no coração, pelo que Ele nos proporcionou alcançar. Isso é de suma importância. O que vale para Deus é o nosso contentamento, a nossa submissão à sua soberania e sempre depositando no Pai confiança e não no fruto do nosso trabalho. Jó capítulo 31, versos 24 e 25: jamais confie no ouro, ele nunca foi base da minha segurança. Nunca me orgulhei de tantas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. A confiança dele estava depositada no Senhor.
alvos definidos, é o terceiro ponto. Nossos alvos devem ser prioritariamente justos diante de Deus e alvos que a gente consegue alcançar. Não podemos esperar a bênção dele para objetivos que lhe desagradem e contrariem os seus princípios. E como a gente vê isso acontecendo? Não é? Você pede para Deus, Deus lhe dá e de repente você começa a tangenciar aquele alvo, aquele caminho e começar a mostrar um novo caminho. Pensar que ganhar dinheiro para esbanjar ou para apenas alimentar os desejos do ego não é próprio de cristão. O que sobra é porque Deus quer que você invista em uma outra situação do seu campo, do seu trabalho. A ânsia pela riqueza abre o caminho para a especulação, que invariavelmente resulta em desgraça. E como a gente vê isso? Não é? Quantas pessoas que você já ouviu história de que a mulher matou o marido porque ele ganhou na loteria, ganhou na Mega Sena, o outro que se apaixona por um outro homem e o amante mata o marido para ficar com a riqueza e os filhos que matam os pais por conta de um seguro e por aí vai. A ânsia pela riqueza abre o caminho para a especulação que inevitavelmente resulta em desgraça. Sobre isso, Salomão nos adverte lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 22, quando ele diz: aquele que tem os olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Você trabalha com alegria, oferecendo o melhor para o seu Senhor? Já pensou em ganhar mais dinheiro? Por quê? Você tem alvos definidos para o futuro e já colocou quanto para Deus você deseja alcançar? Deus será honrado com o alcance desses alvos? Meus irmãos, é uma luta grande que a gente tem. E por fim, o nosso estudo dessa manhã, ele contempla o título Como Gastamos o Dinheiro? Sem a obtenção dos recursos exigidos com esforço, com diligência, com responsabilidade, pureza de consciência diante de Deus e dos homens, gastar esse recurso deve exigir um cuidado maior, não é? O quanto o seu dinheiro soa na sua mão para você gastar ele, não é? E hoje, meus irmãos, a gente tem tanta oportunidade de gastar o que a gente não tem, não é? Quantas vezes já chegou à sua casa um cartão de crédito que você nem pediu e ele estimula você, não é? A desbloqueie aqui. E aí você entra para por esse caminho, e é um caminho que traz tristeza ali na frente. Por quê? Porque para a gente caminhar bem no gasto do nosso dinheiro, a gente precisa fazer esse planejamento, o cônjuge, e a gente precisa ver as prudências, a gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter sensatez, a gente precisa ter liberalidade para as coisas que são eternas e que visam o trabalho do reino de Deus. Missões, o quanto você tem investido em missões, o quanto que sobra ali dos seus recursos e que ficam numa poupança e que de repente somem de lá para uma coisa sem significação, e quantos missionários ali no campo passando alguma dificuldade e precisando desse recurso. Assistência social. Agora mesmo, quando você passa na frente da nossa igreja, você vai ver ali um cartaz: doe
Estamos montando cestas básicas para auxiliar famílias que nesse tempo de pandemia, portas fechadas, comércio fechado, estão e vão passar por dificuldades. E o que nós vamos fazer? Não é? A fidelidade nossa com os dízimos, as ofertas para a nossa igreja local, para manter funcionando essa igreja, fazer parte dessa estratégia saudável, eficaz e agradável a Deus, não é? Provérbios 3:9 diz isso: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Vamos ter crises financeiras? Vamos. Vamos passar por crise? Vamos. Crises financeiras acompanham a vida e traz como resultado, muitas vezes, o afastamento do homem de Deus e do seu padrão, o padrão de Deus. Portanto, a cobiça, que é o desejo desenfreado de possuir, ter a inveja, egoísmo, compulsão com o consumismo, entre outros, são fatores de origem do caos financeiro na vida de uma família. A consequência é total descontrole e problemas que vão ser danosos. Consideramos 3 questões que falam sobre esse assunto. A primeira delas é de onde podem vir as crises. Primeiro, o alerta é dado pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, quando nós gananciosamente queremos, a gente é capaz de fazer muita coisa errada. O amor ao dinheiro também é conhecido como essa avareza, estimula atitudes que vão gerar dívidas impagáveis, causando agonia, tormento, muito sofrimento à família. Quantos já tiveram que começar uma segunda, terceira ou quarta vez? Podem existir crises financeiras, não provocadas por descontrole da família, mas por conta de um acidente, uma tragédia, uma doença, um desemprego prolongado, entre outros acontecimentos. Sim, mas Deus vai, com certeza, por conta da sua fidelidade, Ele vai conduzir isso ao bom termo. Nesse caso, devemos sempre, meus irmãos, depender de Deus e buscar no Deus que a gente serve, com diligência, a provisão que Ele nos dá. Invariavelmente, Deus move coração, situação, que se cumpram com o propósito de nos socorrer. E aqui está uma pessoa que passou por isso, não é? E que Deus cuidou, que Deus honrou, e que nos momentos de aflição, o socorro chegava sempre à minha porta. Segundo, como enfrentar e superar essas dificuldades. As crises provocadas pelo desequilíbrio financeiro não podem ser vistas como naturais ou como aceitáveis para o ambiente da família cristã. Enfrentá-las e superá-las deve ser o alvo de todos. Então, senta a família e vai, então, criar alternativas para que aquele momento, seja ele 1 ano, 2, 3, ele passe e a normalidade volte. Então, tenha consciência do erro cometido, busque a direção do Espírito Santo. A família precisa avaliar com rigor a situação e todos, juntos vão chegar a um bom termo. Por fim, como a gente evita essas dificuldades? Para não cair nas armadilhas tão bem engendradas
pela mídia, que apelam à cobiça, ao egoísmo das pessoas, nem se deixar seduzir pelo ambiente de convívio em rol de amizades. É importantíssimo, meus irmãos, a gente aprender a viver com quem contente com aquilo que a gente tem. Aprender a viver de acordo com a nossa realidade social e financeira, sem querer ostentar um status que não é nosso. Veja Timóteo, 1 Timóteo 6,8, tendo sustento e com que nos vistamos, estejamos contentes. O equilíbrio financeiro no lar, como base nessa perspectiva divina de priorização dos valores eternos e de contentamento com o que se tem, a família cristã alcançará condições de manter a estabilidade financeira sem prejuízos para os seus donos, não é? Os membros dessa família. Vigie mesmo, para não ceder aos apelos do ego. Cuide. Não pense que isso vai melhorar ou piorar. Não, cuidado. Observe. Eclesiastes, capítulo 6, verso 7. Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. É interessante isso, não é? Provérbios 30, verso 9. Se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. O nosso texto, nosso versículo-chave, né? Se fica pobre, poderei roubar e assim envergonhar o Senhor. Então vigia. Vigia para não ceder à tentação de dar passos maiores que a sua perna. O equilíbrio financeiro, ele impede que alguém caia na tentação de desenvolver um espírito ou um estilo de vida que não vai poder manter. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza, na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Provérbios 21, 20. Investimentos na família. Muitas vezes a gente tem feito isso muito pouco, não é? Então, a gente tem alguns exemplos desse investimento seguro. Provisão e manutenção das necessidades básicas do lar. Investir nisso. Investir numa reserva mensal para aquisição do imóvel, para aquisição de um veículo, não é? Um investimento na atualização profissional para a manutenção do trabalho, no mercado de trabalho, ter um melhor salário, uma melhor renda. Formação e educação dos filhos. Como precisamos disso, não é? Provisão para o cuidado na saúde, a gente não sabe. Investimentos no lazer para a melhoria de qualidade de vida das nossas famílias. Para terminar, meus irmãos, no que diz respeito à vida financeira, é imperativo que as famílias tomem decisões seguras, fundamentadas em princípios bíblicos, cientes das prioridades baseadas nessa perspectiva divina e não no que é o ditado pelo ambiente, pelo que rodeia, pelos apelos inescrupulosos da mídia. A família cristã não pode abrir mão do seu propósito de manter-se em posição de equilíbrio, porque as pessoas estão vendo, não é? As pessoas estão nos observando. Nosso vizinho, da direita, da esquerda, da frente, do fundo, está nos observando. E a família cristã não pode abrir mão do seu propósito em manter essa posição de equilíbrio e evitar sofrimentos e ameaça à estabilidade do lar. E essa estabilidade vai contribuir para o progresso financeiro da família, livrando-as das armadilhas que o dinheiro, em suas tentativas ilusórias, vem para induzir às extravagâncias. Então, cuidado, que Deus possa continuar falando ao seu coração
Se você tem alguma dificuldade, procure ajuda, não é? E nós temos pessoas que podem ajudar você nessa situação, mesmo na igreja. Procure, não tenha vergonha disso. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando ao nosso coração nesse dia. Quero lembrar os irmãos que nossa mídia à noite começa às 19h30 e tem uma mensagem muito boa para você, Deus desafiando a igreja para oração. Então, vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude na nossa vida financeira, para que a gente tenha esse equilíbrio, não é? Pai querido, muito obrigado por amanhã desse dia, muito obrigado porque hoje, mais uma vez, mesmo de forma virtual, o Senhor nos reúne, o Senhor nos ajunta, o Senhor coloca diante de nós esse equipamento para que a gente possa chegar até o lar dos nossos irmãos e fazer com que eles possam desfrutar da Tua Palavra e da comunhão. Louvamos a Ti por isso. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia, domingo, quando reservamos para adoração ao Senhor. Continua, Pai, falando ao nosso coração. Temos ainda o nosso trabalho da noite, o nosso culto, e que a gente possa, com alegria também, estar prontos e presentes para acompanhar e edificar a nossa vida nisso. Abençoa a refeição de cada um, que tenham todos uma mesa com fartura, e abençoa também aquele que é necessitado e que, por conta das situações desse mundo, não pôde e não tem como se alimentar, mas o Senhor vai providenciar isso. O Senhor é bom. Abençoa, Deus. Oramos agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, nesse dia. Um forte abraço a todos.